Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos se reuniam com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles. No meio deles. Apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. É real a presença. A presença dele. Meu Deus. A presença dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se não tirarmos o devido proveito da presença de Deus, que mais nos restará? Verdade, Senhor. Aleluia. A presença de Deus. Glória a Jesus. Pai. Eu queria pedir um favor a uma pessoa. Este jovem, eu gostei de você. Você pode me fazer um favor? Você pode ficar ali por um minutinho. Já vão se sentar ali junto à parede, meu filho? Eu gostei desse moço. O pai dele está aqui. A mãe também. Eu sinto no meu coração que Deus tem um plano muito lindo com este filho. Aleluia, glória a Deus. Você é brasileiro, não nasceu aqui. Faz quanto tempo você mora aqui? 2. Ah, então não esqueceu nada do português. Você sabe esta palavra presença, correto? Eu queria te pedir um favor. Traz a tua presença aqui para ficar perto de mim, por favor. Não, eu não disse para você vir, eu só quero a presença tua. Não quero você não, só a presença. Não consegue? Não consegue. Para você trazer a presença aqui, você tem que sair daí e chegar aqui. Certo? Certíssimo. Essa é uma diferença fundamental entre Deus e nós. Minha presença só pode estar onde eu estiver. Minha presença não está agora na minha casa lá em Orlando, porque eu estou aqui. Deus não é assim. Neste momento, Deus está sentado no trono. Mas a presença... Deus é a única pessoa que manda a presença e fica aqui. Onde está Deus agora? Onde está Deus agora? Onde está Deus agora? Ninguém vai pensar que Deus vai sair do seu trono para vir aqui, simplesmente porque não precisa. Moisés é a primeira pessoa que entendeu isso. Disse: Deus, se a tua presença não for conosco, nem nos faça sair daqui. Aí deixa eu esticar, entender bem o que Deus disse. Moisés, eu não vou sair do meu trono, eu vou continuar sentado aqui, porém irá a minha presença. Sinta a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença. Sinta a presença, sinta a presença, doce presença, grande presença, gloriosa presença, presença de poder, presença de paz, presença de alegria, presença de vitória, presença de triunfo, presença que canta, presença que alegra, presença que fortifica, presença que dá vitória. Aplausos a Ele pela presença dele esta noite. Definitivamente eu me recuso a admitir que esta é uma noite qualquer. Não aceito isso. Esta é a noite que Deus preparou. Então regocijemos-nos e alegremos-nos dele. Eu quero lhe agradecer de todo o coração, apóstolo, pela gentileza, é uma gentileza muito grande, de me haver convidado para estar aqui. E eu estou feliz. Alguns dos irmãos eu já conheço, outros muito provavelmente não. Contente por conhecer este moço. Daniel, eu tenho que falar sobre você hoje, porque Deus disse que Daniel vai até o fim. Eita Deus, aleluia. Quando tu cruzares o oceano, o outro oceano,
E chegares à terra que é conhecida neste mundo como terra do sol nascente, lembra-te de declarar o meu nome, de declarar o meu poder e minha glória, diz o Senhor. Porque quando declarares o nome, o poder e a glória dele, ele mover-se-á naqueles corações empedernidos. Mas diz o Senhor, eu não conheço nada que seja impossível. Recebe uma unção fresca do Senhor e prepara-te para ir e para vir. Para ir e para vir. E no que ir, leva a palavra. E no que vir, traz a gratidão. Bendito seja o nome precioso, Senhor. Aleluia, aleluia. Está bom, está muito bom aqui, mas está bom mesmo. Está bom, As crianças que apresentaram há pouco aquele, o drama foi muito bonito. Já foram? Dá para elas virem aqui um minutinho? Me veio um desejo muito forte de orar. Eu quero felicitar a primeira pessoa que teve a ideia aqui embaixo, que essa ideia veio lá de cima. A primeira pessoa que teve essa ideia aqui embaixo, eu quero felicitar, porque talvez, nem não sei quem foi, que ideia foi a pastora mesmo. Quero felicitar a senhora pela ideia. A ideia, desculpe minha fraqueza, essa ideia não é sua. Ela veio de cima. A senhora pode vir com elas, com essas crianças que estarem aqui de frente para a tribuna. Uma coisa que o Senhor falou ao meu coração quando estava acontecendo aqui. Ainda que eles não tenham uma assimilação perfeita, completa do que fizeram, mas eu vou dizer uma coisa, ficou a semente. E a semente não ficou só para nós, ficou para eles. Ficou para eles. Eu quero pedir ao povo de Deus aqui presente, em especial, gentileza de estender suas mãos. E como sacerdócio real que somos, enquanto estivermos orando, eu queria pedir, querido André Fabiano, eu queria pedir, quando oramos, que o Senhor ponha a mão sobre a cabeça de cada um. Há um aqui que será pastor. Aleluia. Há um aqui que será pastor. E há uma aqui que viajará por este país para louvar a Deus lá e cá. Mas não é bom que se diga que é, para que todos desejem. E o Senhor faça com que Ele planejou. Com as mãos estendidas. Pai querido, esta noite houve uma apresentação muito linda. Singela como Tu és. Simples como Tu te manifestaste em Belém. Mas de grande valor como são as coisas que Tu fazes. Peço, Senhor, que esta semente fique no coração dessas crianças e não se contaminem neste país. E nem se deixem arrastar pela correnteza de malignidade que invadiu esta nação, invadiu o mundo. Guarda-as à sombra das Tuas asas e faz de cada criança destas, Senhor, um arauto Teu, para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Olha para lá para tirar uma foto histórica. Eu pedi aqui, eles ficassem de frente para cá. O que vocês falaram aqui hoje é verdadeiro. Jesus vai voltar. Aleluia. O que vocês falaram aqui hoje, quando vocês falarem lá fora, no colégio, para outras pessoas, pode ser que elas não acreditem, mas quem disse que vai voltar, não mente. É fiel e verdadeira. Deus abençoe ricamente a vocês. Dentro do trabalho. Quem é a mamãe? Quem foi? Deixa eu. Enquanto elas saem, mais um aplauso para você. Eu quero dedicar uma palavra de aplauso muito especial, muito particular, uma palavra de apreciação ali ao jovem. Eram dois, ainda agora é um, mas vai continuar. Não, está bem, está bem. Ah, mas que eram dois, eu vi, graças a Deus. Muito bonito o trabalho, eu vi uma eficiência extraordinária em vocês. Deus abençoe. Se algum dia acontecer, porque vai acontecer. Olha aí. Se um dia acontecer de uma pessoa criticar vocês porque estão fazendo isto,
como se fossem empregados da igreja. Vocês não são empregados da igreja, vocês são servos do Deus Altíssimo. Se algum dia vocês ouvirem alguém dizer que não vale a pena o que vocês estão fazendo, não foi Deus quem falou, foi o inimigo. Deus está dizendo nesta noite que é lindo e útil e precioso o trabalho que vocês fazem. Aleluia. Não desistam. Agora, o outro de lá, o nome dele, de lá? Gabriel, não desista. E tira da cabeça essa ideia de querer sair daí, porque é por um tempo. Mas enquanto for o tempo, tu tens que ficar aí. Deus está porque a na melhor casa. coisa é ficar onde Deus nos colocou. Quando Deus disser, sai daí, é porque tu vens um pouquinho mais para frente. Ó, confirmação. Só quando nós estamos aqui e não voltamos, é que Deus disse um passo à frente. O que Deus guardou para ti é verdadeiro, é real. Mais 4 anos. E tu verás a estrela brilhar e a flor desabrochar para a glória e honra do nome precioso do Senhor. Só aplauda a Deus se você quiser. Esse é o filho. Aleluia, 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 aleluia. Está animado, meu irmão? O senhor é daqui? Daqui, já faz tempo? Não, 2 anos. 2 anos. Fica aqui. Fique aqui. O senhor é dizimista? Então, Pois Deus está dizendo, comece a ser hoje para Ele cumprir o que Ele prometeu para você. E quando você começar a ser dizimista, não mande dízimo para o Brasil. Não é? É que o Brasil não merece dízimo. Brasil não merece dízimo. América não merece dízimo. Canadá, nenhum país merece dízimo. Dízimo é para o Senhor. Aleluia. Agora, não se manda dinheiro para o Brasil como dízimo. Quem quiser dar oferta que está sobrando dele. Para o Brasil não se manda dízimo, porque Deus não disse levai, Deus disse trazer. Deus te abençoe. Eu vejo abundância na tua vida. E a boa notícia que eu tenho para te dar, que se começares a ser dizimista antes do Natal, na passagem do ano, tu já começarás a ver a escassez desaparecer. Desaparecer. 2 meses atrás, tu perguntaste, para onde foi? Sumiu, desapareceu. É porque a parte do teu rei não foi dedicada a ele. É quando nós damos 10 que ele multiplica os 90. Quando aquele outro plano não é do meu agrado e do Senhor, nada de sair do lugar onde tu estás, da posição que estás, porque aqui é o teu lugar de ser abençoado. Assim diz o Senhor. Outra vez você aplaudirá a Deus, só se merecer. Aleluia, 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 aleluia. Aqui não há cheiro de unção, aqui há unção. Abra sua Bíblia, por favor. No livro do profeta Daniel, capítulo de número 12. Alguém tem ideia do versículo que seria bom nós lermos hoje? 13. Tá bom, eu aceito a ideia. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Queridos, eu pergunto, existe a capacidade na tela de ficar o texto por mais tempo? Não tem problema de aquecer assim? Não. Aquilo é coisa do passado. Okay. Muito bem. Ok. Você tem outra versão. Essa é verdadeira, é a Bíblia mesmo. Você tem outra versão? Outra? Acho que é essa aí. Ah, que isso? Esse menino é terra. Mas você sabia o que eu ia perguntar? Você... Leiam, por favor. 1, 2, 3. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Eu estou maravilhado por este versículo. Eu já o li algumas vezes antes. Eu li algumas vezes ontem, quando eu estava me preparando para estar aqui. Eu li hoje. Eu vou ler agora. Eu vou pedir que as vozes masculinas sejam ouvidas agora na leitura de Deus e Senhor. Não precisa correr. amém. É para ler como que está saboreando. 1, 2, 3. Vozes femininas. Olha que beleza é a voz feminina. Aí vem. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás
na tua herança no fim dos dias. Gente. As vozes masculinas. 1, 2, 3. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Agora eu vou pedir uma coisa que eu penso que não é sacrifício para ninguém. Você apaga só por um instante, querido, por favor. Logo em seguida você volta. Mas não deixa ninguém ver nada. De memória. De memória. 1, 2, 3. Tu, porém, vai até o fim e descansarás. E depois te levantarás para receber a tua herança. Vai lá, meu filho. Dá uma colazinha para nós. Outra vez. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Eu vou lhe dizer com toda sinceridade, se não soasse mal, mas soa, se não provocasse críticas, e provocaria, se não houvesse nenhum sentimento contrário, e haveria, a gente ia só ler esse versículo, mas 50 vezes aqui, quando terminasse, nós temos tão bom motivo. Que é isso? É que você comeu e comeu e comeu o maná e não. Mas vamos mais uma vez dizer, por favor. 1, 2, 3. Porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Podem sentar-se Amém, no nome aleluia. precioso de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Duas vezes já disseram que não é grande coisa o que tu fazes na casa de Deus. Aleluia, Jesus. 2 vezes. Glória a Deus. Mas isto não pode afetar a tua mente. Aleluia. E muito menos o teu coração. Apesar de tu estares à frente, todos te veem, tipo o templo, mas em certo sentido, tu estás meio escondido. Aleluia. Porque estás escondido atrás dos instrumentos. Mas tu não estás escondido. Diz o Senhor, tu estás diante de mim. Aleluia, Jesus. E eu estou diante de ti. O ódio que o inimigo tem contra ti é porque tu fazes uma coisa que ele já fez há milhões de anos passados e nunca fará mais. E tu fazes aqui embaixo e farás na eternidade. Adorarás ao Senhor para sempre. Aleluia. Vai na tua força. Aleluia. Acredite, Senhor. Ah, se fosse uma vigília hoje. Pode dar lugar. Ah, se fosse. Se fosse uma vigília hoje, eu iria lhe falar nos 7 segredos deste versículo. Fala, pastor. Quantos? 7 segredos deste versículo. Mas não vou falar sobre os 7 segredos, não é uma vigília. Mas pelo menos 1 ou 2 ou 3 eu penso que temos que falar. Já vamos marcar a vigília então. Ô, glória. Vamos começar. Todo mundo sabe que o livro de Daniel é o último livro dos chamados profetas maiores. Isaías, Jeremias, na versão de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Quando nós chamamos de profetas maiores, não é porque os outros fossem menores, porque diante de Deus não há nem maiores nem menores, só há pequenos. Ele é o grande. Aleluia. Grande eu sou. Mas como estes escreveram mais, o conteúdo de seus livros é mais extenso e intenso, eles são chamados de profetas maiores. Daniel é o último dos profetas maiores. Me encanta profundamente Daniel porque é um livro que tem profecia, mas é uma profecia forte. É uma profecia que fala muito sobre o tempo do fim, por isso é um livro escatológico. Me encanta muito porque Daniel é um livro que tem 2 coisas muito fortes nele. Tem 12 capítulos. Os primeiros 6 são capítulos históricos. Os últimos 6, o segundo grupo 6, são escatológicos. Então, quem gosta de história, 1 a 6. Quem gosta de escatologia, 6 a 12. Quem gosta de Bíblia, de 1 a 12. Agora, a outra coisa interessante é que o Daniel é tão importante. Daniel é tão digno de nossa consideração que eu não me lembro de Jesus ter feito uma referência assim específica ao profeta Amós.
Eu não me lembro de Jesus ter, pessoalmente, aqui na terra, ter feito uma referência assim direta a Obadias. Mas eu me lembro que Jesus mencionou: quem lê o profeta Daniel. Se Jesus chamou a atenção para este profeta, não é que ele seja melhor que os outros, mas é que Deus entregou a ele alguns mistérios que estão além do que ele entregou a outras pessoas. Daniel viveu muito. Os irmãos que são mais antigos na fé se lembram que por muitos anos no Brasil, os pregadores vinham ao púlpito e quando falavam sobre Daniel na cova de leões, diziam aquele jovem. Quando falavam sobre Daniel, sempre dizia aquele jovem, como se Daniel tivesse uma juventude eterna. E na verdade, Daniel chegou muito jovem na Babilônia, mas Daniel viveu muito. Daniel, aliás, é um exemplo assim especial de pessoa da história. Daniel foi o homem, talvez, um dos homens na Bíblia que mais assistiu sepultamento de rei. Morre um e Daniel fica, morreu Daniel fica, morreu Daniel fica, morreu Daniel fica. Que coisa impressionante. A vida está nas mãos de Deus. Você e eu não temos o controle da vida, Ele tem. Agora, de todos os dons que Deus nos dá, Ele só nos dá os outros dons porque Ele nos deu o primeiro, e o primeiro é o dom da vida. Você agradece a Deus por estarem vivos hoje. Há milhares de pessoas que estavam vivas ontem no planeta Terra, hoje não estão mais vivas. Olha onde nós estamos. Isso. Aleluia! Agora, uma coisa interessante: Daniel era o profeta do sobrenatural. Os profetas da Bíblia estão sempre ligados à palavra de Deus. Os profetas da Bíblia estão ligados à comunhão com Deus. Os profetas da Bíblia estão sempre ligados ou à palavra que Deus fala ou à obra que Deus faz. Mas você não vai ver na Bíblia um profeta que fosse poderoso em palavras e poderoso em obras. Por exemplo, Elias era poderoso em obras, mas não tem um sermão dele na Bíblia. Eliseu fez mais milagres, em nome do Senhor, claro. Eliseu fez mais milagres do que Elias, mas não discursou nada, não falava, era de poucas palavras. Agora você vai ver alguns profetas que falaram, mas você não viu falar de milagres feitos. Por quê? Porque o profeta da Bíblia ou era poderoso em palavras, ou era poderoso em obras. Mas não é que apareceu um homem que era poderoso nas duas coisas. E isso foi no tempo do Antigo Testamento. Não é que Moisés tanto era poderoso para falar. Dá uma olhadinha no livro do Deuteronômio, está cheio de sermões. Se tirar os sermões de Moisés de Deuteronômio, não sobrou nada, só sobrou o capítulo da morte dele. Tudo é ok. Mas imagina Moisés, os milagres que Deus operou. Então Moisés foi o único homem que profeta nesta terra que foi poderoso em palavras e obras. Até aquela época não se sabia visto, depois continuou. Foi por isso que um dia Deus disse: Moisés, diz para o povo o seguinte: o Senhor de Deus te levantará um profeta semelhante a ti. Não diz igual, mas diz semelhante a ti. E esse profeta é Jesus. Por isso que os únicos profetas da Bíblia poderosos em palavras e obras foram Moisés e Jesus. E como havia uma perspectiva, como havia uma tendência, como havia uma inclinação dos judeus para aceitar Moisés e não aceitar Jesus, Moisés apareceu no Monte da Transfiguração e desapareceu. Jesus ficou e a voz disse: este que é o meu filho, este que eu tenho prazer, é o profeta dos profetas, o general dos generais, o campeão dos campeões, aleluia, é o mestre dos mestres, professores dos professores, pregadores dos pregadores, rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, aquele que pode, aquele que sabe, aquele que reina, aquele que crê, aquele que vive, aquele que ajuda, aquele que ensina, aquele que consola, aquele que fortalece, aquele que fortifica, aquele que alimenta, aquele que levanta, aquele que abate, aquele que levina, aquele que mata, aquele que ressuscita, aquele que ajuda a cada um de nós, aquele que está conosco esta noite aqui. Amém. Glória a Deus! E Daniel viu muita coisa. Daniel viu muita coisa. Quando eu nasci, a minha mãe não percebeu. Eu não sei se ela chegou a perceber, mas quando eu nasci, ela não percebeu. Eu nasci com 4 olhos. A minha mãe não percebeu. Mas não há problema, porque eu também não percebi que os meus filhos nasceram. Toda pessoa quando nasce, quando vem este mundo, nasce com 4 olhos. Cada um de nós aqui. 2 para dentro e 2 para fora. 2 olhos são os olhos do corpo.
para verem o que é visível. E os outros dois são os olhos da alma e do espírito, para ver o invisível. Forte demais. Os olhos externos são para ver as coisas de baixo. Os internos são para ver as coisas de cima. Por isso, quando eu era adolescente, isso faz um tempo, irmãos, quando eu era adolescente, eu tentei fazer uma pesquisa para descobrir quem foi que inventou esse hábito, essa forma, essa tradição, esse costume de orar com os olhos fechados. Não descobri, e hoje eu já duvido que alguém descobriu. Ninguém sabe quem foi. Hoje eu não sei quem foi que inventou isto, mas agora eu sei porque foi que Deus tornou isto público. É porque quando nós fechamos estes dois, fica mais fácil de abrir os olhos. Aleluia. Aleluia, que lindo, Deus. Quem enxerga muitas coisas visíveis pode perder a noção das invisíveis. Verdade. Por isso que existe na Bíblia uma coisa muito linda chamada o dom da ciência, que é a capacidade de saber o que só Deus sabe, a capacidade de ver o que Deus vê. Daniel viu muitas coisas. Agora é uma coisa interessante. Às vezes um profeta de Deus recebe uma palavra e ministra a pessoa. Quando é no outro dia ele diz: pastor, o senhor falou uma palavra para mim ontem, mas eu esqueci, o senhor pode dizer outra vez? Na maioria dos casos, de 90% para frente, a gente não se lembra o que foi, porque a palavra não era para nós, era para outra. Nós não somos o dono da mensagem, nós somos só o microfone. Aleluia! Nós somos o mensageiro. Não é para nós guardarmos o que falamos, é para quem ouviu que vai guardar. A mesma coisa é quando se vê. E Daniel tem visões extraordinárias, visões absolutamente extraordinárias. E Daniel usou os outros olhos. E quando eu falo sobre esses olhos, eu estou me escudando na Bíblia. Paulo escreveu aos Efésios assim: irmãos em Éfeso, eu estou orando para que o Deus e Pai da glória ilumine os olhos do vosso entendimento. Não são estes, são os outros. Não são os que veem o que se vê, são os que veem o que não se vê. Por isso que há pessoas que não vendo veem mais do que quem vê. E há pessoas que, sendo cegas, veem muito melhor do que aqueles que estão dizendo que veem. É verdade. E Daniel viu muita coisa. Só que, quando chega o capítulo 12 do profeta Daniel, Daniel começa a ficar inquieto. E ele descobriu que as coisas que ele viu, ele não entendeu. Uma coisa é ver, outra coisa é entender. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você compreender. É por isso que é bom ler a Bíblia mais de uma vez. Que a primeira vez que você lê a Bíblia é só uma passagem de olhos assim. Ninguém sabe muita coisa da Bíblia se só leu uma vez. Isso não leu nenhuma, não sabe coisa alguma. Agora é preciso ler e ler e ler e ler. Quanto mais você lê, mais Deus lhe abre os olhos. E o bonito é que você passar a Bíblia toda. Eu não posso me esquecer um dia, chegando na casa de meu pai, e estava mais ou menos 2 ou 3 anos antes dele partir para a glória. Ele foi um pastor que foi pastor por 50 anos no Brasil. Um dia eu cheguei em casa dele, 2 ou 3 anos antes de falecer, e encontrei, como sempre encontrava, com a Bíblia na mão, lendo. Ele disse: meu filho, senta aí. Eu me sentei. Olha aqui. Aí ele leu para mim um versículo da carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, irmãos. Timóteo, todo mundo conhece. Ele leu aquele versículo: olha, meu filho, parece que eu nunca tinha lido este versículo. Amém. Sabe quantas vezes ele leu a Bíblia? 260. Meu Deus. E parece que nunca havia lido. O segredo de quem lê muito a Bíblia é que o poço é fundo e não seca. Aleluia! O segredo de quem lê muito a Bíblia é que não precisa esquiar. Quem não lê a Bíblia só esquia. Salmo 23, João 10 e 10, Romanos 5, Salmo 91, seu esquiador. Agora, se você quiser mesmo conhecer a verdade completa, mergulha, e fica lá dentro, mergulha. E às vezes temos que dar mergulho forte. No Salmo 119, são 176, assim, só quando termina, tem nem fome, porque saciou. E Daniel começa a pensar: adeus. E o capítulo 12 é um capítulo extraordinário do livro do profeta Daniel, porque Deus faz algumas promessas para Daniel. Aí está a última palavra de Deus para Daniel no seu livro. E quem sabe na sua própria vida. Primeira coisa que está ali. Diga a primeira palavra que está no versículo. Tu. Outra vez. Tu. Outra vez. Tu. Nós aprendemos desde cedo,
nos primeiros dias nós já aprendemos em língua portuguesa a fazer uma diferença. Em inglês é um pouco mais difícil. You e o. You, tanto é tu como you, pode ser vós. Deixa o inglês para lá, que a não ser as crianças, nós somos americanos, né? Nós somos brasileiros. Ok. Tanto Deus, muitas vezes na Bíblia falou para vós, mas falou para tu. A Bíblia que tem mensagem para todos, tem mensagem para um. Meu Deus. Forte! Tá ligado, meu filho? Estou me ouvindo? Peguei. A Bíblia que tem mensagem para todos, tem mensagem para um. Aleluia! A Bíblia que fala com 7,5 bilhões de pessoas neste mundo, a mesma Bíblia fala com uma pessoa. O Rabacassi andará. Que lindo! E eu peço a Deus esta noite que você se acostume a ler a Bíblia para ouvir Deus falar com você. É uma tragédia na vida do crente quando ele vai ao culto, escuta uma mensagem, às vezes exortativa, mensagem de demonstração, ele está ouvindo e diz assim: que pena que fulano não veio ao culto hoje, porque é o dia dele. Se você está direcionando a mensagem que você ouve para os outros, você está jogando fora a oportunidade de ser edificado, porque Deus não fala com bancos, Deus não fala com ausentes, Deus está falando com você. Amém. Se você veio, quem veio aqui esta noite, veio porque Deus queria falar. Quem veio aqui esta noite, veio porque Deus queria tocar. Aleluia. Por isso não perca nada do que Deus fala. Aleluia. E o Deus que fala para as multidões, escolhe uma pessoa e diz: tu. Agora diga comigo, diga após mim, por favor. Esse tu. Esse tu. Sou eu. Sou eu. Esse tu. Esse tu. Sou eu. Sou eu. Eu. Não sou você. Não sou você, Mas tu. mas tu. Sou eu. Glória a Deus. Aleluia. E eu queria muito rapidamente tentar fazer uma aplicação desta palavra tu. A Bíblia, ela mesma dá testemunha a seu favor, diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, para Deus é mais penetrante que espada uma de 2 gumes. O mínimo de gumes que a Bíblia tem são 2, é o mínimo. Agora um só não tem. Espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes. Pastor, o que quer dizer espada de 2 gumes? Esse não é meu assunto, meu assunto é Daniel. Mas eu falei, tem que explicar. Espada de 2 gumes é o seguinte: o pregador está pregando. Ele diz: irmãos, vocês precisam vigiar. Quando ele abaixa a mão, é para vocês. Agora quando ele volta com a mão, é para mim. A espada tem 2 gumes. Quando a mensagem de Deus é só para os outros, nós temos um grande prejuízo. Quando a mensagem de Deus é só para nós, era melhor ter estudado em casa. O que Deus está falando para quem prega e para quem ouve, para quem diz e para quem recebe, para quem fala e para quem escuta. E Deus está dizendo tu. O que significa tu? Em primeiro lugar, esse tu significa Daniel, porque Deus está falando com Daniel. Agora, o maravilhoso da Bíblia é isto: é que Deus fala uma palavra hoje para uma pessoa, mas é transcendental a palavra de Deus. Enquanto Deus está falando com alguém, esta palavra vai, atinge o alvo. E a Bíblia diz assim, escute o que a Bíblia diz: a minha palavra não voltará vazia. A minha palavra não voltará vazia. Bom, escute aqui. Se a Bíblia diz a minha palavra não voltará, então a palavra vai voltar. Que a Bíblia, irmão Daniel, não diz a minha palavra não voltará, diz não voltará vazia. Ela volta, agora não volta vazia. Mas como que a palavra volta? Então, faça assim com a sua mão, por favor. Aqui, nós vamos pôr a nossa mão naquela parede, simbolizando a palavra de Deus. 1, 2, 3. A palavra foi. A palavra ficou? Não. Ela estará, produziu esse efeito, mas ela volta. Agora, o que quer dizer isso? Quando você lê a palavra pela primeira vez, ela vem ao seu coração, porque Deus orou com você. Mas quando ela não volta vazia. Ela está falando com outra pessoa. Só por isso é que às vezes o pregador o público todo termina 3 mas dizer: Deus orou comigo. Você diz: como comigo? Ele falou, foi contigo. Não, ele falou, foi comigo. Não discuta, irmão. Ele falou comigo, contigo, conosco e convosco. Aleluia. Ele falou com 1, com 2, com 3. E eu tenho para dizer esta noite que Deus não está falando somente com, está falando com todos. Amém. Mas se dirige a cada um. Aleluia. Ou então ele se dirige a todos, mas falar com cada um. Você pode exaltar a majestade do Senhor. Aleluia! O que significa tu? Resposta: Daniel. O que significa tu? Daniel. O que significa tu? A nação de Israel.
A nação, porque Deus tinha feito uma promessa de herança, e aqui está escrito: levantarás a tua herança. O que significa tu, Daniel? O que significa tu, Israel? O que significa tu? A igreja do Senhor. A igreja. Então, Daniel, tu vais até o fim, porque descansarás e levantarás da tua herança. Israel, vai até o fim, porque descansarás e levantarás da tua herança. Igreja, avivamento de plenitude, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás da tua herança. Você tem que ver quem é que está dentro do texto. Em primeiro lugar, quem está no texto? Daniel. Primeiro lugar, quem está no texto? Daniel. Segundo lugar, quem está no texto? Israel. Terceiro lugar, a igreja. Dá o nome da igreja. Se você é de outra, dá o nome da sua. Mas dê o nome desta respeitado, não é? Primeiro, tu quer dizer Daniel. Segundo lugar, tu quer dizer Israel. Terceiro lugar, tu quer dizer a igreja de plenitude de avivamento. Em quarto lugar, tu quer dizer quem? O apóstolo que dirige a igreja. E Deus está lhe dizendo esta noite. Falou com Daniel, falou com Zé, falou com a igreja universal, mas está dizendo: tu não começaste? Não começaste? Então vai até o fim. Amém. Tu não começaste? Então vai até o fim. Aleluia. Tu não és louco para desistir. Tu não és louco para esmorecer. Tu não és louco para desanimar. Tu não és louco para retroceder. Eu tenho 28 razões, eu tenho 28 motivos para não continuar, mas tem 1 milhão de razões para continuar. Eu vou ter as razões. Eu esqueço o motivo e fico com razão. Eu esqueço o motivo e fico com razão. Quem tem motivo aqui para deixar de ser crente? Eu tenho. Eu tenho. Agora, quem tem razão para deixar de ser crente? Ninguém tem. Eu tenho razão para ser crente. Eu tenho razão para continuar ser crente. Você pode desmontar a majestade de Deus também. Vamos de novo. Esse tu quer dizer o quê? Daniel. Número 2. Número 3. Número 4. O apóstolo. Número 5. Eu. Pregador. Deus está falando esta noite comigo. Tu estás esta noite neste culto porque Deus precisava te dizer isto. Vai até o fim. Já que não és à toa, não é à toa que tu és Daniel, então excepcionalmente Deus está falando a 2 Daniéis esta noite. Glória a Deus! Tu moras no Brasil, pastoreias uma igreja no Brasil, o que estás fazendo aqui? Tu vieste ouvir o que Deus está dizendo, vai até o fim. Porque hoje Daniel não está aqui, então tu estás representando Daniel. Hoje Daniel não está aqui, mas tu estás no lugar de Daniel. Hoje Israel não está aqui, mas a igreja está no lugar dela. Aplauda a Deus com alegria. Forte demais, aleluia. Leia, por favor, o versículo. Uma palavra só. Tu. Segunda palavra. Porém. Terceira palavra. Vai. Terceira palavra. Vai. Terceira. Vai. Só mais uma. Vai. Ah, outra. Até. Tá bonito demais. Mais uma vez. Vai. 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 Esta palavra vai não se usa para quem está deitado. Porque os que estão deitados não vão. Meu Deus! Esta palavra não se usa para quem está sentado. Quem está sentado não vai. Esta palavra não se fala nem com quem está ajoelhado. Porque quem estou falando fisicamente, porque quem está ajoelhado vai. Esta palavra só se fala, só se diz. Esta ordem só merece ouvir quem já começou a caminhar. Vai, porque você sabe que é uma das palavras mais importantes que Jesus pronunciou nesta terra. Nós podemos entender, foi uma palavra só. Quantos anos são o ministério de Jesus? 3. 3 anos. Em cada ano Jesus deixou uma palavra-chave. Se você não tiver tempo para falar sobre os 3 anos do ministério de Jesus, não, pastor, não tem tempo, eu precisava de 4 horas. Então, reduz um pouco. Eu posso falar esta noite sobre o ministério de Jesus em 20 segundos. Quantos? 20. Quantos? 20 segundos. Então, vamos falar. Primeiro ano, 20. Segundo ano, ficai. Terceiro ano, ide. Eu acabei de falar sobre o ministério. Primeiro ano, 20. Segundo ano, Ficai. Terceiro ano, ide. Você sabe o último gesto que Jesus praticou quando ele estava aqui na terra? Você lembra, Santa? O último gesto que Jesus praticou quando estava aqui na terra? Gesto. Ele diz a Bíblia, ele mostrou as suas mãos. Foi.
que Jesus quer dizer? Se eu for falar sobre o que Jesus quer dizer, meu assunto não é este, meu assunto é aquele, mas este é filho daquele. Eu só queria dizer uma coisa: quando Jesus disse, vede as minhas mãos, você pensa logo na crucificação, mas eu quero sugerir um pequeno pensamento. Quando Jesus disse, vede as minhas mãos, ele também estava dizendo, vede o que eu falei nestes 3 anos. E para você falar essas 3 palavras, você tem que usar as mãos. Todo mundo, por favor, se querem, e eu sei que querem. Vamos lá. Diga com as mãos, 20. 20. Uau, todo mundo está vindo assim? É assim mesmo? De novo? Está lindo demais. Então já se vende as minhas mãos. Olha, primeiro, 20. Depois, fica. Agora não fica aqui o tempo todo, não. Terceiro, vai. E ide para a coletividade e vai. Ali eu mantenho a visão da obra missionária. Meu Deus! Ali não está falando de vir, que o Daniel já veio. Ali não está falando de ficar, porque o Daniel já havia ficado. Ali está falando de vai. Missões. Meu Deus! E a igreja ainda está aqui na terra, porque ela não foi até o fim do mundo. A igreja ainda está aqui na terra, porque ela não alcançou ainda todas as etnias. A igreja ainda está na terra, porque ela não cumpriu o ídolo de Jesus. Vai. Nós fomos um bocado, mas não fomos até o fim. Por isso que é bom ter missionários. Por isso que é bom abrir novas igrejas. Por isso que é bom procurar as pessoas que não são evangelizadas. Porque nós não podemos terminar a nossa tarefa no meio. Porque no meio ninguém termina. Parece que alguém pregou ontem sobre isto, sobre o meio. Vai me dar licença para pregar hoje sobre o fim. Porque foi este versículo que foi posto aqui. Vai até o fim. Vai até o fim. Primeira palavra é muito importante porque ela tem 5 direções. Nós já vimos. Segunda palavra é muito importante porque ela aponta para a terceira palavra-chave do mistério de Jesus. Baixinho, vai. Olhe para mim, irmão. Vai. Se a igreja já tivesse ido, ela não estaria aqui mais. Ela está aqui, porque ela não foi o suficientemente. Porque o que será o dia do arrebatamento? De tanto ir, ela terminou indo de vez. Vai. A outra palavra que é um grande segredo deste versículo, a mim me encanta, eu tenho que terminar. Entrega, pastor, entrega tudo. Para não. Não, para não. Mas vamos ler o versículo. Irmãos, pregar sobre ideias é uma coisa. Pregar sobre conceitos é outra coisa. Pregar sobre temas é outra coisa. Agora Paulo diz, prega a palavra. É o que está escrito. Porque a minha ideia você esquece no meio do caminho. A palavra, bora com você. Aleluia. Vamos lá, primeira palavra. Tu. Segunda palavra. Porém. Eu não falei sobre o porém, porque eu estou querendo chegar ali adiante. Mas o porém todo mundo já sabe, né? Não liga para os outros. Tu, porém, cuida de ti. Okay. Primeira palavra. Tu. Segunda. Porém. Terceira. Vai. Qual das 3 é mais importante? Vai quem? Tu. Então tu é mais importante. A mais importante é tu? Mas se não vai, não é importante. A importância é equilibrada. A próxima palavra. Até. Peraí, isso aí é demais, né? Eu prometo não terminar sem falar nisso. Como que é? Até. As pessoas que não valorizam a palavra até é porque elas não possuem alvo na sua vida. E o que existe pessoas que não têm direção. Escuta, você vai viajar, até onde você vai, sei lá, Deus é que sabe, acabou-se. Não tem futuro que não tem um alvo, que não tem. Paulo disse assim, prossigo para o alvo. A melhor maneira de definir o alvo nesta vida é em uma palavra muito linda na língua portuguesa, que na nossa linguagem cotidiana não significa muito, mas quando chega na Bíblia, gente, e olha quantas vezes eu tenho olhado para a Bíblia de Deus, que coisa linda, olha aqui. E meus filhos eram pequenos e eu chamava, olha que palavra linda. Por exemplo, uma ilustração. Qual é, papai? Ele dizia, olha que tu, porém, vai até. Olha que maravilha, até. Eles olhavam assim, o senhor está achando isso bonito? As palavras menos expressivas na linguagem cotidiana, quando Deus pôs na Bíblia, elas ficaram gigantes. Aleluia. Até. Você pensa que vai haver ceia eternamente? Não. É só até que ele venha.
Você pensa que você vai ficar orando a vida toda para a vida toda para você receber o seu documento? Não, é só até. Muito forte. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus está pondo um limite. Deus está pondo um limite nos nossos desejos. Deus está acenando para a possibilidade de nós alcançarmos o que desejamos. Até. Quanto tempo a mãe deste moço orou por ele? Eternamente não. As coisas que nós fazemos nesta vida não são eternas. Nós não oraremos eternamente, porque no céu de glória nós só oraremos até o dia da nossa partida. Agora só tem uma coisa: até o dia da partida tem que orar. Daniel, vai até. Diga comigo: objetivo. Meta. Alvo. Gol. Qual é o teu gol? Qual é a tua meta? Qual é o teu objetivo? Meu Deus. O objetivo que Deus propôs para Daniel foi esse: vai até. Eu deixo este objetivo com a igreja Plenitude e Avivamento esta noite. Se tu começaste a igreja, um dia tu chegarás ao fim. Quando será o teu fim? Agora, uma coisa interessante: se os irmãos, outra hora, não é o momento apropriado, eu copiei os versículos aqui, mas não vou ler, não há porquê. Mas eu queria só dar uma pequena curiosidade, que depois que os irmãos irem já tem mais curiosidade. 6 vezes no capítulo 12 do livro de Daniel, irmão Daniel, 6 vezes existe a palavra fim. Como é que num capítulo de 13 versículos aparece a palavra fim 6 vezes? Quase a metade do capítulo. Por quê? Agora achei interessante que é o número 6, que exatamente é o fim daqui de baixo. Porque Deus quer que nós compreendamos que nós não somos eternos. Meu Deus. E o que nós fazemos aqui embaixo vai ter um fim. A igreja como igreja não terá o fim, mas você como pessoa humana terá o fim. O fim pode ser, o fim é a morte, o fim pode ser a sepultura, o fim. Mas a Bíblia está apontando para uma coisa, e agora eu vou deixar de fazer o exame palavra por palavra, porque todo mundo já percebeu que a gente realmente vai ter a madrugada. Os outros já perceberam que isso dá para madrugada? Vai lá para... Hein? Até ser. Muito bem. Então, porém, vai até ao fim. Qual é o teu objetivo? Diga comigo, por favor, se quiser, com a mão no seu coração. Deus. Eu comecei. Ajuda-me. Para que eu vá. Até Ao fim. Qual foi o maior apóstolo do Novo Testamento? A pergunta se repete. Qual o maior apóstolo do Novo Testamento? A terceira vez. Qual o maior apóstolo do Novo Testamento? Não tem dúvida. É uma resposta. Você sabe uma das razões porque Paulo é o maior apóstolo? Porque é o homem que declarou com suas próprias palavras: combati o bom combate, encerrei, acabei. Eu disse para Daniel ir. E eu aprendi com Daniel que tem que ir até o fim. Deus ajude a que nenhuma pessoa que está aqui esta noite se desvie. Amém. Em nome de Jesus. O que é um desviado é a pessoa que parou no meio do caminho. O que é um filho pródigo é aquele que, podendo ficar em casa por mais tempo, como disse o irmão Daniel esta noite, para amadurecer. Eu faço votos a Deus, para que todos permaneçamos a Deus. Amém. Quantas pessoas, sabe por quê? Lúcifer não teve perdão por 2 motivos. Primeiro, porque ninguém tentou a Lúcifer. Ele próprio gerou dentro de si o instinto de sua rebelião contra Deus. Então, nós temos direito a perdão, porque nós não criamos o pecado, nós não somos o fabricante do pecado, nós não provocamos o pecado, nós não geramos o pecado. Todo pecado que nós cometemos é fruto de uma tentação. Quem foi que tentou Lúcifer? Ninguém tentou Lúcifer. Então, isso não tem perdão. Mas a segunda razão por que Deus se negou sempre a perdoar Lúcifer é porque Deus tinha um projeto para Lúcifer viver lá em cima eternamente. E quem não vai até o fim é punido. Quem não vai até o fim é punido. É punido porque não chegou até o fim. Se Jó tivesse se desviado no meio da sua tribulação, no meio da sua aflição, a história dele seria outra e nós não teremos muitas palavras bonitas. Mas a Bíblia diz, no último livro de Jó, diz que Jó morreu velho
e farto de dias. Ou seja, Jó viveu tudo o que tinha que viver. Glória. Jó trabalhou tudo o que tinha que trabalhar. Aleluia. Jó cantou todos os hinos que tinha que cantar. Jó orou todas as orações que tinha que orar. Jó caminhou todas as jornadas que tinha que caminhar. Tu tens que fazer tudo o que Deus Aleluia. preparou para a tua vida. Esta noite desce sobre nós o espírito de perseverança. Aleluia. Eu quero fazer uma promessa em caráter profético ao apóstolo André Fabiano. Eu profetizo nesta noite, apóstolo André Glória a Fabiano, Jesus. sobre o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Essa gente que hoje lhe acompanha, lhe acompanhará até ao fim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Os irmãos sabiam que esta igreja está completando 3 anos. Quem sabe, eu sei. Os irmãos sabiam que pessoas que estiveram no primeiro ano não estão aqui? Você sabe que eu sei. Os irmãos sabiam que pessoas que estavam ano passado aqui não estão? Quem sabe que eu sei. Eu sei. Os irmãos sabem que pessoas que estavam nesta igreja até mês de março, mês de abril deste ano, não estão aqui. Os irmãos sabem? Eu sei. Glória a Deus. E sabe quem ficou? Vocês que vão até o fim. Amém. Glória a Deus. Esta Aleluia. noite eu os declaro heróis. Esta noite eu os declaro heróis. Amém. Vocês venceram a tentação de desistir. Pastor, como é que a gente começa a desistir? Glória ao Como é teu que a nome, gente- Senhor. E mais pra- obrigado. Como é que a gente começa a desistir? E eu me preparo agora para concluir. Eu vou dar essa pequena receita para você não tomar, mas para ficar sabendo. Como é que uma pessoa começa a se rebelar? E como é que uma pessoa começa a desistir? Para uma pessoa começar a ser rebelde, é uma escada. Assim como o sucesso é uma escada para cima, o fracasso é uma escada para baixo. O sucesso é uma escada para cima, o fracasso é uma escada para baixo. O primeiro degrau da escada para baixo, que amanhã vai chegar a rebelião, se chama ingratidão. Nem todas as pessoas ingratas se tornarão rebeldes, mas todas as pessoas rebeldes um dia começaram ingratas. Por isso, seja agradecido. Seja agradecido pela salvação que você tem, pelo batismo do Espírito Santo que você tem, pela língua santos que você fala, pela saúde que você tem, pelo pastor que você possui. Glória a Deus. Quem não é grato a Deus pelo seu pastor, na verdade está mais para a morte do que para a ovelha. Seja grato. E como é que uma pessoa começa a desistir? Começa a rebelar-se com ingratidão. E começa a desistir com uma coisa chamada desânimo. Muito cuidado com isso. Eu estava um dia fazendo um estudo sobre a vida de Paulo. E eu encontrei coisas lindas em Paulo. Todo mundo já encontrou lindas, mas naturalmente Paulo era homem, você vai encontrar algumas coisas em Paulo que provavelmente não eram o fruto da sua perfeição. Deus aqui não tem defeitos. Mas eu descobri uma coisa em Paulo extraordinária. Paulo foi o homem na Bíblia, textualmente, que nunca desanimou. Por isso que ele nunca desistiu. Porque antes de desistir, você desanima. Eu tenho uma boa notícia para esta igreja aqui. Quem nunca desanimou, dificilmente vai desistir. Aleluia. Aleluia. Ele disse lá na carta de Coríntios, perseguidos, perplexos, mas não desanimados. Falei comigo, perplexos. Perplexos. Grita porque aqui é blindado. Perplexos. Mas não. Desanimado. Aleluia. E sabe por que algumas pessoas são desanimadas? Ou sabe por que algumas pessoas desanimam? Porque elas estão equivocadas com respeito ao desânimo. Elas pensam que tem que orar, Deus me anima. E essa oração não é bíblica. Deus não está nem ligando para aquela, me anima. Há muitas coisas que Deus faz por você, mas Deus não vai animar você. A Bíblia diz assim, está no livro de Salmos, diz assim, espera o Senhor, anima-te. Não é Deus que te anima, és tu que se anima para que Deus te abençoe. És tu que se anima para que Deus responda a oração. Então, nós estamos esperando que Deus nos anime e aí estamos cada vez mais desanimados. Por isso, quanto mais cheios de Deus, mais animados nós somos. Quanto mais cheios de Deus, mais animados nós somos. Vamos concluir. Tu, pode ser Daniel, pode ser Israel,
Pode ser a igreja do Senhor como um todo, pode ser o apóstolo, agora com certeza é você. Porém, não interessa o que acontece com os outros, eu tenho a palavra para ti. Vai, que você não é morto. Defunto não vai, defunto leva o caixão. Agora você não tem caixão para levar, você tem vidas para conquistar. Vai, Essa calabacharguia! vai até o fim. Por quê? Porque descansarás. Promessa muito linda. Crentes que não querem ter trabalho, crentes que não querem sofrer, crentes que não querem ter aflições, crentes que não querem passar provações, estão fora dessa bênção aí. Essa palavra descanso é a plenitude do descanso que Deus dará. Não é só descansar de trabalhar, é descansar também de sofrer, é descansar de ser aflito, é descansar de ser injuriado, é descansar de ser perseguido, é descansar de ser criticado. Tu vai descansar. Eu prometo esta noite que todo este sofrimento que tem trazido cansaço para a tua alma, que existe cansaço no corpo, existe cansaço na alma e cansaço no espírito. E você, meu pastor Gisele, e qual desses três cansaços tem resposta? Todos três. Diga comigo: descansarás. Descansarás. Do corpo. Do corpo. Descansarás. Descansarás. Da alma. Da alma. Ah, descansarás. Descansarás. Do espírito. Uou! Aleluia, aleluia. Essas orações angustiantes que a mãe faz pelo filho, como eu, honestamente falando, cansado, me dá graça que eu estou cansado de orar pelo meu filho. Olha para Deus: descansarás e te levantarás. Ah, eu acho que eu vou terminar aqui. E te levantarás. Você luta, você luta, você luta, Aleluia. mas a palavra final de Deus Aleluia. é que no fim você estará de pé. Amém. No Aleluia. fim você estará de pé. Glória ao teu nome, Não Senhor. cesses de trabalhar, André Fabiano, porque te levantarás. Amém. Agora, eu disse, quantas vezes tem a palavra fim no capítulo 12? Ah, esse pessoal aqui é outra coisa. Agora escute, só em um versículo a palavra fim aparece duas vezes. Primeiro, vai até o fim da nossa caminhada. Agora, no fim dos dias, o fim da caminhada de todos. Ah, existe o fim que é só o nosso, mas existe o fim que é de todos. Vai até o fim, porque vai até o fim. Agora descansarás e te levantarás da tua herança. Tua herança. Eu termino dizendo esta noite que nós temos uma grande herança. Nós já sabemos qual é, nós já entendemos qual é, mas ela não está na nossa mão, está só pela fé. Olha o que a Bíblia diz: te levantarás na tua herança. Quando nós trabalhamos aqui embaixo. Repitam isto, por favor. Quando nós trabalhamos aqui embaixo. Quando nós sofremos aqui embaixo. Nós sofremos aqui embaixo. Quando nos injuriam aqui embaixo. Quando nos injuriam aqui embaixo. Quando tropeçamos aqui embaixo. Quando tropeçamos aqui embaixo. Mas quando nos levantarmos, Quando nos levantarmos, levantaremos na nossa herança. levantaremos a nossa Não é mais aqui herança. embaixo, não é mais aqui embaixo. Fique de pé no nome maravilhoso de Jesus. Aleluia. Porque te levantarás da tua herança. Tua herança para Daniel era a herança de Jacó. Tua herança para Israel era Canaã. Tua herança para a igreja é a posse da vida eterna. Tua herança para cada um de nós é a herança da igreja. Amados irmãos, é para mim. Eu não sou desta igreja no sentido assim específico, mas eu sou desta igreja porque ela é parte da grande igreja do Senhor. Mas eu quero dizer aos irmãos que a melhor maneira de celebrar o aniversário de uma igreja é receber de Deus uma mensagem que Ele diga: eu estou com vocês até o fim. Oh, glória. Jesus disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E consumação dos séculos na boca de Jesus é a mesma expressão na boca do Pai lá em Daniel. Para Daniel é chamado de fim dos dias, para nós é chamado de consumação dos séculos. Deus nos abençoe, Amém. Deus nos guarde, Deus nos ajude, Amém. Deus nos proteja, Deus nos defenda, Deus nos fortaleça. Agora não vou dizer Deus nos anima, porque nós estamos animados. E vamos Aleluia, animar Deus, mesmo. glória. Agora quando estivermos animados, eu oro: Deus, me conserva animado, me conserva animado, me conserva animado. Então nunca diga: Deus, eu estou esperando que tu me animes para que eu entre na tua presença. Não, Deus, eu estou na tua presença porque eu estou animado. Glória a A Deus. bênção seja convosco. Amém. A bênção do Senhor seja convosco. A bênção do Senhor seja convosco.